Graças a Deus, irmãos, amém? Mais uma vez. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para falar da verdade, para testemunhar daquele que vive, daquele que reina, o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias lá no Evangelho de João. Escreveu João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Vamos nessa noite, irmãos, meditar na palavra do Senhor, neste evangelho maravilhoso, ao qual João deixou para nós lições importantes. E uma das lições importantes, irmãos, crianças a partir de 4 anos a 8 se dirigam à salinha. Amém? Então, uma das lições importantes que o Senhor deixou para nós, que João escreveu, é sobre a verdade, irmãos. Essa que é tão falada em nosso dia a dia, desde que somos e fomos crianças, essa palavra, ela é constantemente batida e deve ser batida até o dia da nossa morte. Verdade. Você já ouviu falar da verdade? Você já se perguntou o que é a verdade? A verdade, ela é aplicada em várias áreas da nossa vida, né? Na nossa forma de se expressar, na nossa retórica, na nossa argumentação, na sociedade, quando estamos ali na faculdade, no trabalho, no contexto também cultural, onde vemos a cultura do nosso país e dos outros países. Então, a verdade, ela está inclusa nisso aí. E para que uma coisa ela seja verdade, ela precisa ter sido acontecida. Ela precisa ter acontecido. Então, isso, irmãos, a verdade. O que é a verdade? Alguns pensamentos nos dizem que se a verdade é só aquilo que eu consigo tocar, só aquilo que eu consigo ver, só aquilo que eu consigo ouvir, só aquilo que eu consigo sentir, se só isso é a verdade não passa de 5 sentidos que nós temos. Será que a verdade é só isso? Então, irmãos, a verdade, ela também é um fato. Estamos aqui hoje, na Igreja de Cidade Verde, na IEC Cidade Verde, na rua Anacleto de Arruda, e vocês estão aqui me escutando. Isso é uma verdade também. Vocês estão aqui me escutando. Então, estamos reunidos aqui para um propósito, de adorar o Senhor. Nos filmes, alguns filmes nos mostram algumas verdades. Qual é uma das verdades que os filmes nos mostram? É que para encontrar a verdade, você precisa passar por alguma coisa. Para encontrar a verdade, você precisa de algum meio para chegar até ela. Para chegar no mundo real, você precisa de uma cadeira, por exemplo. Você senta na cadeira, coloca lá seus plugs, né? Quem assistiu aí Matrix, coloca lá seus plugs. Diminui só um pouquinho meu microfone. Coloca lá os seus plugs e entra no mundo real, que diz ser real. Em As Crônicas de Nárnia, você passa pelo guarda-roupa, passa pelo quadro, né? E ali você entra no mundo real. Mas a verdade também são experiências, irmãos. Nossas experiências que são comprovadas por nós mesmos. Mas será que até aí nós encontramos a verdade? E aí eu lhe pergunto, o que é a verdade? O que é que você conhece da verdade? O que é que você já ouviu da verdade? Um homem, irmãos, perguntou, não a professores, não a seus pais, não a amigos, mas ao Senhor da verdade, o que é a verdade. E hoje nós vamos ler este texto, João 18, versículo 28. Vamos ler a respeito da verdade. João 18, 28 diz o seguinte: em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e lhe perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam-lhes: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos, no verso 31, responde: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. 32. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Verso 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus?
Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Verso 35, acaso sou eu judeu? Respondeu Pilatos. Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que você fez? Verso 36, o meu reino, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Irmãos, nosso texto vai até aí. Depois que Jesus ele foi interrogado pela lei judaica, nos versos anteriores, depois que Pedro o negou 3 vezes, conforme ele tinha predito, depois que o valente Pedro, novamente, fere o soldado com a espada para tentar salvar Jesus, e depois que ele sai do Getsemane para o julgamento, nós vemos 3 coisas muito interessantes. Nesse tempo aqui, nós vemos 3 encontros marcantes. Nós vemos pessoas que falaram com o mestre, e isso nos mostra 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? A primeira é que o encontro com Jesus, ele nem sempre abre os olhos para enxergar a verdade. O encontro com Jesus, preste atenção, ele nem sempre, ele vai abrir os olhos daquele que ouve, daquele que vê, para a verdade. Mas a gente prega demais aqui que quando a gente se encontra com Jesus, a gente vê a verdade, não é assim? Mas os principais dos sacerdotes, irmãos, eles estavam aqui, certo? No início do texto, eles tinham levado Jesus até Caifás e saíram de Caifás. Mas enquanto isso, irmãos, eles estavam levando Jesus para o julgamento. Eles queriam matar Jesus, eles estavam planejando matar Jesus. E vocês lembram, irmãos, o que é que o sumo sacerdote ele era responsável de fazer? Você lembra o que o sumo sacerdote fazia? O que é que ele deveria fazer? Então, lá em Êxodo 29:10, diz assim, olha, tragam o novilho para a frente da tenda do encontro, né? Falando, Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor. De frente da tenda do encontro, com o dedo, coloque um pouco de sangue do novilho nas pontas do altar, derrame o resto de sangue na base do altar, depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, dos rins, mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Deus minuciosamente detalha o que é que o sumo sacerdote ele tem que fazer. Deus minuciosamente ele diz, olha, faça assim, pegue assim, coloque dessa forma, queime assim, tire tal coisa, deixe tal coisa. E o sumo sacerdote, ele era responsável por isso. Responsável por cuidar do povo de Deus, por levar os sacrifícios. E agora, o que é que o sumo sacerdote está fazendo? O sumo sacerdote está sendo responsável por matar o Cordeiro de Deus. O sumo sacerdote, ele está levando o Cordeiro de Deus para o matadouro. Isso aqui, irmãos, era um dos deveres dos sacerdotes. Existiam vários outros, a gente só leu alguns aqui. Mas vocês percebem como Deus ele dita cada detalhezinho, cada coisa, como é que deve ser, a perfeição do Senhor. Então, irmãos, esses homens, eles não queriam ali se contaminar com o pretório, eles não queriam se contaminar com Roma, com o governador romano. Mas eles mesmos estavam tentando matar o Cordeiro de Deus, tentando matar o Filho de Deus. Então, irmãos, isso, é claro, foi tudo o propósito do Senhor para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Mas esse é o ponto, irmãos. Os sacerdotes, eles falavam e não faziam. Era o que a gente chama de fariseu. Eles falavam e não faziam, certo? Então, o pretório, o que é o pretório, irmãos? João fala aí que Jesus ele estava lá fora com os sacerdotes e o governador estava lá dentro. E aí no verso 28 ele diz o quê? Vamos ler? Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório.
Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, os judeus queriam participar da Páscoa e não queriam, de alguma forma, se contaminar. Era algum tipo de lei que existia na época. Certo? No verso 29 diz assim: então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Então, irmãos, Pilatos sai do pretório, vem para fora e diz assim: que acusação vocês têm contra este homem? Então eles começam ali a tentar explicar qual era a acusação que cabia àquele homem. Qual era o crime que aquele homem tinha cometido. Então, quando Pilatos chega e pergunta: que acusação vocês têm contra esse homem? Ele está dizendo assim: olha, que crime esse homem cometeu para que vocês trouxessem ele aqui? Então, obrigado, meu irmão. Então, eles trouxeram Jesus até Pilatos e respondem agora com uma resposta que é muito... uma resposta muito maldita. Maldita, não de maldita, mas de... não foi bem dita a resposta, né? Eles respondem com hostilidade, respondem com altivez. E eles dizem assim... Pilatos pergunta: que acusação vocês têm contra este homem? E ele responde: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Então, o que os sumos sacerdotes estão respondendo é o seguinte: meu amigo, eu trouxe esse cara aqui. Eu estou dizendo que ele é um criminoso. Você não pode dizer que ele não é. Eu que estou dizendo. Então, Pilatos responde: olha, se você quer assim, julgue de acordo com a sua lei, julgue de acordo da forma que você quer. Então, estes homens, eles estavam tramando contra Jesus e eles levaram Jesus até o tribunal. E aí, no tribunal romano, precisava começar com 2 acusações, pelo menos, para que uma pessoa fosse condenada. Mas eles não tinham acusações fundamentadas. Eles não tinham algo que realmente condenasse Jesus. Eles não tinham nada que condenasse o mestre. Então... os judeus não tinham essa argumentação, e aqui está escrito lá em Lucas 23, 2, tá certo? Essa argumentação aqui não narra, mas os judeus vão dizer assim: ah, não, Jesus ele estava dizendo que não é para pagar imposto a César, estava fazendo tal coisa. Isso está lá em Lucas 23, tá certo? Então, eles estavam ali sem argumentos fundamentados. Eles estavam do lado de fora. E Pilatos sai para falar com eles e lhe faz essa pergunta: que acusação vocês têm contra esse homem? E aí, irmãos, Pilatos ele deu essa resposta lógica de que julguem vocês, segundo as suas leis. Mas como os sacerdotes queriam matar Jesus, eles não podiam matar Jesus por eles mesmos. Por quê? Porque quando o Império Romano, naquela época, dominava uma região, o direito de matança daquela região ali, agora era do Império Romano, certo? Então, o Império Romano agora é quem podia matar, ninguém mais podia. Então, o Império Romano estava dominando ali a área, e aí, eles não podiam matar Jesus. Eles queriam que os romanos assim fizessem, matar Jesus. E o Império Romano, ele matava de 2 formas. Ele matava por enforcamento e por crucificação. E aqui podemos ver, irmãos, Deus governando tudo. Porque esses homens estavam sentenciando o Filho de Deus, a salvação estava ali na sua frente, e eles não viram. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus, ela só é revelada àqueles que o próprio Cristo quer. Caso Deus quisesse salvar esses homens, eles teriam se rendido ali, naquele momento. Mas Deus não o quis, irmãos. E o que é essa revelação de que falamos? Que revelação é essa? É o Evangelho, irmãos. O poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que não adianta a gente estar aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até o domingo de novo, né? Não vai adiantar, irmãos, a gente estar pregando aqui no domingo, tocando violão, tocando bateria, trazendo água para o palestrante, limpando a igreja, abrindo, fechando, ensaiando, vestindo a roupa e sentando no banco. Não adianta. Isso nós só vamos ser viciados em vir à igreja, viciados em estar aqui, neste clube, tá certo? Nós vamos ser apenas viciados, não vai importar
se você não teve um encontro com Cristo, se você passou por Cristo e ainda não pôde perceber, ainda não teve a capacidade de percebê-lo, porque é o próprio Cristo quem dá. Então, irmãos, frequentando a igreja, ouvindo pregações a cada domingo, se você vem aqui com essa motivação de que a pregação está muito longa, o louvor está muito longo, se você vem aqui com essa motivação, irmãos, a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada terça, você está vindo aqui para ser condenado. Porque você não teve um encontro com Cristo. Você não teve a percepção de Cristo. Deus não te deu a percepção de Cristo. Então, irmãos, o contrário também é verdadeiro, tá certo? Para que os irmãos aí fiquem mais relaxados, né? Isso aqui é muito forte, irmãos. Então, o contrário também é verdadeiro. Se você vem aqui todo domingo adorar o Senhor, buscá-lo, que é um relacionamento com o Senhor, percebeu Cristo, percebeu quem Cristo é, o que é que Ele fez na cruz, se Ele te deu essa capacidade de poder enxergá-lo, irmãos, a cada dia você é santificado. A mensagem do Evangelho ela é clara, irmãos, não tem mistérios, não tem ocultismo, não tem nada disso, tá certo? Então a mensagem do Evangelho é clara, tá bom? Então, irmãos, o encontro com Jesus, ele nem sempre abre os nossos olhos, os nossos não, né? Ele nem sempre abre os olhos para enxergar a verdade. Mas é por isso que precisamos ter um encontro real com Cristo. Precisamos enxergar o Mestre, irmãos. Segunda coisa, irmãos, que o encontro com Jesus ele não faz, é que o encontro com Jesus nem sempre, na verdade, esse é o primeiro ponto, na verdade, que ele não abre os olhos para enxergar. E aí, quando nós lemos aqui o texto, não é narrado neste evangelho, mas quando os fariseus e os sacerdotes, eles saem daqui do pretório, eles levam Jesus até Herodes, tá bom? Então, no evangelho correlato, no evangelho sinóticos, eles narram essa ida de Jesus até Herodes. Aqui João pega direto e só fala de Pilatos, tá certo? Então, um encontro com Jesus, além de nem sempre abrir os olhos para enxergar a verdade, um encontro com Jesus também nem sempre mostra quem Ele é. Um encontro com Jesus nem sempre mostra quem o próprio Jesus é. Irmãos, vamos ler agora o famoso diálogo de Jesus e Pilatos, no verso 33. Então, verso 33 diz o seguinte: Pilatos então voltou para o pretório e chamou Jesus. Estava fora e manda chamar Jesus agora. Perceba que agora não está com os sacerdotes. E lhe perguntou: você é rei dos judeus? E aí Pilatos pega e faz essa pergunta a Jesus: você é rei dos judeus? Como os sacerdotes eles não tinham perguntas fundamentadas, Pilatos estava perguntando baseado no que tinha ouvido sobre Jesus. E aí ele pergunta: tu és rei? O que Jesus responde, irmãos, à pergunta de Pilatos, é basicamente o seguinte: ele diz assim, essa pergunta é tua ou você está se baseando no que essas pessoas falaram de você para mim? Você me conhece de verdade ou você está conjecturando aí no que essa galera disse aí? Então, essa pergunta de Pilatos ela foi necessária, irmãos, para que houvesse uma distinção se Jesus ele era só um revolucionário, se ele queria dominar o Império Romano, ou se ele não queria nada político. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus ele é o rei dos judeus, mas é no sentido messiânico. Jesus ele veio para salvar, ele é o rei dos judeus, mas não politicamente falando. Nós sabemos disso. E essa pergunta de Jesus também ressoa para nós. Como assim ressoa para nós? Se foi Pilatos que perguntou. Então eu pergunto a vocês nessa noite, irmãos, o quanto você e eu conhecemos Jesus? O quanto você e eu temos meditado na palavra do Senhor? Será que nós temos pensado do reino? Será que o que nós temos pensado do reino dos céus, da vida cristã, da busca pela palavra, será que esses pensamentos vêm de nós ou vêm de quem fala para nós? Será que nós estamos indo buscar
na fonte? Ou será que nós estamos só ouvindo alguém falar? Porque Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, e nós não estamos indo conferir. Vamos mais fundo, irmãos? Será que nós sabemos de Jesus? É o que temos aprendido diariamente? Ou só o que o pastor fala aqui aos domingos? Ou que o irmão fala aqui aos domingos? Ou que irmão A, B, C ou D fala aqui aos domingos? Será que nós, irmãos, só vimos nas quarta-feiras, nas sextas, no dia que for, para ouvir outras pessoas falarem de Cristo e nós não queremos conhecer a Cristo? Nós não buscamos essa palavra? Isso é muito sério, irmãos. Precisamos conhecer quem é Jesus. Não só de ouvir falar, mas como o Jó falou, né? Agora os meus olhos te veem. Precisamos buscar um relacionamento inteiro com o Senhor. Precisamos estar aos pés de Cristo. Se Cristo se apresentou para nós, irmãos, se deleitem mais em oração, se deleitem em conhecer a palavra, pensar sobre a palavra, ler a palavra, estar ligado na palavra, porque é através da palavra que Jesus mostra quem Ele é. Não viva pela oração dos outros, irmãos. Não viva pela leitura das outras pessoas, porque para conhecer Jesus, você precisa pensar sobre Jesus. Você precisa meditar sobre Jesus. Você precisa ter conhecido Ele primeiro. Quem fala sobre Jesus, irmãos, e não o conhece, não o conheceu, fala do que não sabe. Porque o que não falta é gente falando de Jesus, o que não sabe, porque não conhece. Fala o que não sabe de Jesus, diz o que Jesus não disse e faz o que Jesus não fez. Porque não lê a palavra, porque não busca a palavra. O que não falta é isso, pessoas nas redes sociais, na televisão, em todo canto, na sua vizinhança, falando que Jesus não falou. Irmãos, Judas, ele passou 3 anos com Jesus. Ele andou, ouviu a pregação de Jesus. Meu amigo, o cara ouviu Jesus pregar o Evangelho. Andou com Cristo, expulsou demônios, pregou a palavra. O que é que a Bíblia diz sobre Judas? Vamos ler lá o capítulo 22, 1 de Lucas. Bota aqui, por favor, irmã Mayra. Lucas 22, do 1 ao 4. Vamos ler aqui? Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Agora, então, Satanás, o que, irmãos? Repita. Satanás entrou em Judas, chamado o Iscariotes. Pode fechar. Então, irmãos, Judas, ao ser possuído por Satanás, Satanás possuiu o corpo de Judas. E o que é que Judas fez? Ele ficou escarnecendo assim no chão, rodando? Não. Ele simplesmente saiu andando, irmãos. É a famosa possessão assintomática. Então, Judas, ele sai andando. O diabo entrou em Judas. A palavra do Senhor está dizendo que o diabo entrou em Judas. O cara que passou 3 anos com Jesus, pregando a palavra, expulsando o demônio, falando do Evangelho. Por quê? Porque Jesus nem sempre mostra quem Ele é. Porque Judas, ele não teve um real encontro com Cristo. Porque ele estava ouvindo Jesus falar, ouviu Jesus falar, mas não entendeu, mas não percebeu, não pôde perceber, irmãos. Então, um encontro com Jesus, ele nem sempre mostra quem Jesus é. Amém, irmãos? Vamos ler o verso 36, que diz o seguinte: Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir os judeus, lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, Pilatos perguntou, você é rei dos judeus? E aí Jesus disse, e essa pergunta é sua ou você está se baseando nos outros? E aí no verso 35 ele diz, olha, acaso sou eu judeu? Foi o teu próprio povo que te entregou a mim. Então, o que você fez? E aí Jesus responde agora, o meu reino não é deste mundo. Jesus está dizendo assim, o meu reino, ele não funciona como essa ordem daqui de vocês. Ele
não funciona como vocês pensam aqui. Se fosse assim, eu teria soldados, exércitos, e eles lutariam para me tirar daqui, certo? E eles não teriam deixado que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas parece, irmãos, que Pilatos, ele não consegue sacar o que Jesus está falando. Por quê? Porque um encontro com Jesus nem sempre vai mostrar quem ele é. E além de Pilatos não entender, e aqui nós já entramos no nosso terceiro ponto, irmãos, que Pilatos não estava entendendo, não conseguiu perceber o que Jesus falou. E por isso, irmãos, o encontro com Jesus, ele também nem sempre faz alguém apto a ouvir a voz de Deus. Terceira coisa é que o encontro com Jesus nem sempre faz alguém apto a ouvir a voz de Deus. Vamos ler o verso 37? Então, ele responde, Pilatos, respondendo, então você é rei. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, e agora Pilatos diz, então, chega à conclusão, você é rei. E aí, em seguida, Jesus responde, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Tá certo? Então, no verso 37, ele diz isso. Então, Pilatos diz assim, Jesus, tu és rei. Jesus, tu és rei. Ele professa, irmãos, e Jesus responde, você está dizendo. E agora, Jesus começa a apresentar o evangelho a Pilatos. Jesus começa a pregar para Pilatos. E aí ele diz, para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. O que é que Cristo veio fazer ao mundo, irmãos? Testemunhar da verdade. Ele já respondeu aqui. E agora, Jesus fala quem é da verdade. E quem são? Ele diz que quem é da verdade? Todos os que são da verdade me ouvem. Então, preste atenção. Jesus ele não está dizendo, ele não está fazendo uma pergunta, irmãos. Ele não está dizendo, todos os que são da verdade me ouvem. Não, ele está afirmando, todos os que são da verdade me ouvem. Preste atenção, Jesus não está conjecturando. Ele está afirmando, todos os que são da verdade me ouvem. Se todos os que ouvem a Cristo são da verdade, logo, aqueles que não ouvem, não são da verdade. É por isso, irmãos, que ao estar aqui no domingo, na quarta, não é suficiente. Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor, nós precisamos conhecer quem Ele é. Nós precisamos, de fato, ver o Senhor. Nós precisamos contemplar a Deus. Através de quê? De Sua palavra, irmãos. Através de uma oração, através de uma leitura, através de um conselho. E por isso que precisamos buscar o Senhor, precisamos estar em comunhão com o Senhor, precisamos estar buscando um relacionamento com Deus. E tendo Jesus exposto a verdade clara para Pilatos, este homem, ele ainda não entendeu. Como assim ele não entendeu? Jesus falou do Evangelho, falou quem é a verdade, falou o que é a verdade, mas ele ainda pergunta, faz a pergunta milenar, que até hoje soa na mente do mundo, sem uma resposta. Porque eles não conseguem encontrar, irmãos, a resposta. Porque só pode encontrar a verdade, só pode encontrar a resposta para essa pergunta quem conhece o dono da verdade. Então, o que é a verdade? Ele pergunta. Essa pergunta, na escola, a gente faz muito, né? O que é a verdade? E aí a filosofia diz o que eu disse lá no início. Se a verdade é só isso que podemos tocar, sentir, ouvir. Se isso é só a verdade, então a verdade são só os seus 5 sentidos. Mas, irmãos, o que estamos falando aqui é Bíblia, não é filosofia. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Só que a verdade, irmãos, Jesus explicou no verso anterior. O que é que Jesus falou? Aqueles que me ouvem, esses são da verdade. Pilatos ele ainda não entendeu. Pilatos pergunta de novo. Ele faz essa pergunta como quem não entendeu. E Jesus já tinha respondido antes. Então, irmãos, o encontro com Jesus, ele nem sempre faz alguém apto a ouvir a sua voz. Você vê claramente. Jesus disse, eu sou a verdade, para Pilatos.
E Pilatos pergunta, o que é a verdade? E Jesus disse, eu sou a verdade. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Veja, irmãos, é claro. O Evangelho é claro, irmãos. É por isso. Por que ele não conseguiu ouvir? Porque ele não conseguiu enxergar Cristo. Porque um evangelho, ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. Porque o encontro com Jesus nem sempre faz alguém apto a ouvir sua voz. O fato de você saber quem foi o Jesus que veio aqui na terra, andou na terra e foi embora, digamos assim, não lhe dá a garantia de uma salvação, irmão. Ser bonzinho, defender os cristãos, dizendo que a gente não faz mal a ninguém, não lhe faz um salvo, tá certo? Mas pode fazer uma coisa de você, pode lhe fazer condenado. Pilatos, ele estava diante de Jesus, ouviu o evangelho pregado pelo próprio Cristo, tentou salvar Jesus do castigo. Pilatos tenta salvar, ele manda açoitar Jesus na tentativa de dizer assim, não, relaxa, ele vai ser açoitado. Mas os judeus queriam matar Jesus, irmãos. Eu e você matamos Jesus com o nosso pecado. E aí Pilatos manda açoitar Jesus na tentativa de, olha, não mata ele, açoita somente. Fica tranquilo, açoita Jesus somente. E aí ele nessa tentativa que fez de tudo para salvar o mestre, ainda assim, irmãos, ainda querendo salvar o corpo de Cristo, ainda querendo salvar Cristo, ele não entendeu a verdade. Ele não entendeu que o Cristo, o Rei do Universo, é o dono da verdade. Ele é a verdade. E é por isso que o encontro com Jesus não faz ninguém apto a ouvir a voz de Cristo, a ouvir a voz do Senhor. O Evangelho, ele é para duas coisas, irmãos. Já falaram aqui no domingo, nos outros domingos. O Evangelho, ele é para a salvação, mas o Evangelho também é para a condenação. É por isso que o Evangelho, ele deve ser anunciado, ele deve ser pregado, para condenar e para salvar. E às vezes, irmãos, na nossa missão de igreja, de anunciar o Evangelho, a gente fica como que implorando para que as pessoas, elas se rendam a Cristo. A gente fica, meu filho, vá para a igreja, maninha, vá para a igreja, pede de joelhos. Mas, irmãos, a gente está tentando fazer um papel que só é de Cristo, que é de abrir os olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar a verdade. A gente tenta colocar na cabeça das pessoas o que nós não podemos, o que só o Evangelho pode. Porque o Evangelho, irmãos, ele tem de ser revelado por alguém maior, que é Cristo. Com esses três encontros, com essas três temáticas de encontros com Jesus, podemos aprender, irmãos, que o encontro com Jesus, ele não abre sempre os olhos para enxergar a verdade. Ele nem sempre mostra quem Cristo é. E o encontro com Jesus, ele não faz alguém apto a ouvir a sua voz. A verdade, irmãos, é que a verdade só pode ser o próprio Deus. A verdade é que a verdade só pode ser o próprio Deus. Aquele que tem a graça de escutar a voz de Cristo, esse conhece a verdade. Meus irmãos, sinta-se maravilhado com o Senhor, se você um dia escutou a voz de Deus. Não aquela voz, né? Oh, não sei o quê, tal. Mas, se você sentiu Cristo, se você tem essa consciência de que você é salvo, de que você está perdoado pelos seus pecados, essa é a verdade, irmãos. Cristo é a verdade. Em suma, irmãos, nós podemos enxergar a verdade. Só podemos enxergar a verdade se o próprio Deus nos revelar. E Deus se revela de três formas: por meio da natureza, por meio de sua palavra e por meio do seu Filho ele se revelou. De modo, irmãos, que eu e você, nem ninguém pode dizer assim, não há um Deus. Porque ele se revela pela natureza, pela sua palavra e pelo seu Filho ele se revelou. E nós levamos a palavra às pessoas, nós devemos levar essa palavra. Então, irmãos, você quer conhecer a verdade? Leia as Escrituras. Você quer conhecer quem é a verdade? É Cristo. Leia as Escrituras. Quer ouvir a verdade? Leia as Escrituras em voz alta. Porque não há uma fórmula mágica, irmãos, para você conhecer.
Você tem que ler e aprender de Deus todos os dias. Cristo é a nossa forma de chegar no mundo real. Cristo, ele é o nosso passaporte, irmãos. Não tem plugs, irmãos. Não tem o guarda-roupa, irmãos. Cristo, a cruz, é o nosso teletransporte para conhecer a verdade. Cristo é a nossa passagem, é o nosso bilhete, é o nosso ingresso para entrar no reino dos céus. Então, irmãos, a cruz é que abre os olhos para a verdade. Cristo, ele é somente a verdade. E somente ele é a verdade. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.